Alisson dos Santos, o Pio, né, conhecido como Pio, foi o campeão dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo disputado em Eugene, nos Estados Unidos. E ontem o Delmétrio estava aqui falando como ele está numa temporada incrível, ele ganhou tudo. E ontem ele registrou o terceiro melhor tempo da história da prova e a melhor marca da história do Mundial. Demétrio, por que que esse resultado é tão histórico? A gente tem o 400 com barreira, era até, acho que abril do ano passado, mas até o ano passado, meados do primeiro semestre, a prova de pista do atletismo masculino com um tempo, com o recorde mais antigo. Era um recorde que vinha lá de 92, de um cara chamado Kevin Young, um americano, e parecia um recorde assim impossível de ser batido. Ele correu 46,78, então, anotando o número, 46,78. Parecia aquele tempo que nunca ninguém vai vencer, que é o da Sheilou do 100 metros raso, assim. E aí tem um cara chamado Caster Walmor, que é um norueguês. Você que é gringa, que passa pela Noruega sempre, sabe falar melhor. Quem Esse dera. cara, esse cara assim, é um fenômeno. Ele estava invicto até ontem, desde setembro de 2018, um cara de outro patamar do esporte mundial. Ele foi lá e bateu o recorde e falou: bom, é possível. E aí o nível da prova subiu muito. Na final olímpica de Tóquio, os três correram melhor do que era esse tempo do Kevin Young. O Pio correu melhor, só que foi só terceiro. Ficou a meio segundo do Ray Benjamin, que é o americano, que ficou um tempinho ainda atrás do norueguês. O norueguês fez 45,94. Então o recorde melhorou em um ano, quase um segundo. E aí agora foi o Pio que se aproximou. O Pio melhorou em ele sozinho meio segundo a melhor marca dele, se aproximou muito do Benjamin na história, e aí ele já botou meio segundo, quase meio segundo, 45 centésimos de segundo, em cima daquele recorde que era impossível de ser batido até um ano atrás. E aí já não é impossível. E aí correr 45 já não é impossível. E ser recordista mundial já não é impossível. Essa prova está melhorando muito. Existe um sistema de pontos no atletismo que diz, tipo, uma prova de 10 segundos vale 1.522 pontos. Uma prova de 100 metros de 10 segundos e 1 vale 1.521. E ela permite comparar tempos de provas diferentes. Nessa comparação, eu ainda não olhei com detalhes, mas a prova do Pio provavelmente é a prova mais forte do Mundial, assim, a apresentação. É um nível muito, muito, muito alto. E ele é sensacional, ele tem uma história sensacional, é muito jovem, 22 anos, super carismático. Olha depois o perfil dele no Instagram, aproveita para seguir ele para você ficar bem informado deste cara que já é, né, um ídolo e tem tudo para ser ainda mais. E ele disse ontem, Trajano, que perguntaram para ele sobre o recorde mundial, né? Aí ele falou: a pergunta não é se eu vou bater, é quando eu vou bater. Sensacional, né? Fernando, ele é uma figura maravilhosa. E outra coisa, com o tamanhão que ele tem, 2 metros, ele podia estar no time brasileiro de vôlei, né, no time de basquete, porque ele tem um físico, assim, uma altura suficiente para isso. Agora, é o atleta brasileiro, né, que vem de uma cidade pequena do interior, São Joaquim da Barra, que esses atletas lutam muito contra a adversidade, têm que estar treinando muito, sabe, superam vários obstáculos e se tornam conhecidos quando ganham lá, quando conseguem um feito espetacular desse. Porque atrás dele, você vê que a delegação brasileira é grande nesse Mundial, né? Tem gente que vai lá, não passa para a final, não passa para a semifinal, mas gente que está em busca de um lugar ao sol, que treina muito, se preparando para grandes competições. Então, a vitória dele me fez lembrar aqueles grandes momentos do Joaquim Cruz, eu que sou mais antigo, do João do Pulo, do Nelson Prudêncio, porque o Ademar, grande Ademar, e o Nelson Prudêncio, eu acho que o João do Pulo também, naquela época, Ademar, não tinha campeonato mundial como esse, né? Eles eram os nossos heróis em Olimpíada, em Pan-Americano, mas não em Mundial, porque não havia, não é? É isso. O primeiro Mundial de Atletismo é de 83. O João do Pulo, por exemplo, morreu em 81. Ele não teve a chance de disputar. O Joaquim não. O Joaquim foi medalhista do primeiro Mundial. Depois, em 87, ele é desclassificado. E depois, em 91, ele já estava em fim de carreira. É isso. E ainda era... Mesmo assim, quando surgiu e pegou o Zequinha e o Joaquim, era um Mundial a cada 4 anos.
Então era para o Joaquim ter ao menos mais 2 medalhas de Mundial, se fosse o certo, se fosse o justo, quer ter Mundial todo ano. E mais do que isso, aumenta o número de provas. O pessoal do 4x400 agora corre 4x400 misto também, por exemplo. O Pio, se o Brasil tivesse um time forte, outros bons corredores de 400, o Pio ajudaria o Brasil a ganhar uma medalha no 4x400 misto, que é uma pena que não tem. E a história do Brasil em mundiais, como o Trajano disse, até pela ausência, não só pela ausência disso, mas pela ausência de outros atletas, do nível do Pio é muito baixo o histórico de resultados. O Brasil tinha um único ouro, que é o da Fabiana Amuri em 2021 e da Egu, e medalhas de pista também são poucas. Teve 2 com o Zequinha, teve 2 com o Claudinei e uma com o Sanderley. É muito pouco, assim, e isso mostra o tamanho do resultado do Pio também para o nosso esporte, assim. Para o atletismo brasileiro é um resultado muito, muito importante, um resultado que marca, e é um cara de 22 anos. Na entrevista coletiva ontem que ele disse que... Na entrevista coletiva não, na entrevista para o Sport TV, que ele disse que ele vai chegar no recorde mundial, a dúvida é quando, porque mostra que ele sabe, e ele não precisa mentir, ele não precisa falar, que é o que me incomoda pela ginástica, que ninguém fala sinceramente o que pensa, sabe? Elas tudo dão a mesma resposta, estou feliz aqui, independente dos meus resultados, feliz se ganhasse, estou feliz se perdesse. O Pio não. O Pio ele fala, cara, eu vim aqui, eu sou bom pra caralho, porque se você perguntar fora da TV, ele vai falar, inclusive, com esse palavrão, e ele vai bater recorde, vai chegar no recorde. Talvez o norueguês melhore esse tempo antes dele chegar, mas ele vai chegar e isso é questão de tempo, ele sabe. E é bom que ele saiba, porque ele sabe onde ele precisa chegar, ele sabe o potencial. Sabendo o potencial, ele sabe qual é a cobrança e qual é a necessidade de chegar.